abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Diga assim: louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, queremos, Senhor, receber a tua palavra, que nos trará um maior conhecimento de ti, um maior crescimento espiritual e uma melhor habilidade para manifestar a tua graça e a tua glória a este mundo sofrido. Usa o teu servo Josué Brandão. Coloca nos seus lábios as palavras que o Senhor sabe que nós precisamos receber. Cada um de nós que se encontra neste grande auditório. E o Senhor seja glorificado ao longo da pregação e depois dela como consequência do seu trabalho em nós. E todos digam amém, amém. Assim como estamos em pé, vamos receber com alegria o pastor Josué Brandão. Aleluia, honra, glória, louvor, exaltação para todo sempre ao único que é digno de receber tributo nos céus e na terra. Senhoras e senhores, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem assentar, amados, muito obrigado. Quero saudar, me permitam, carinhosa e muito respeitosamente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente desta convenção. Quero saudar os membros da diretoria da CGADB, os membros das comissões e dos conselhos desta convenção. Quero saudar os presidentes das convenções regionais, das convenções estaduais aqui presentes e representados pelos convencionais filiados a estas mesmas convenções. Quero saudar o pastor Joel Freire, presidente da Convenção de Língua Portuguesa nos Estados Unidos, com esta delegação que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa. Quero saudar pastor Sóstenes Apolos, presidente da convenção aqui no Distrito Federal, com a sua distinta esposa, os demais pastores aqui presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, os cantores que ao Senhor já enalteceram com louvores, e juntos toda a igreja tributando a Deus a honra e a glória. Aos senhores convencionais, às distintas irmãs, a nossa saudação com alegria no Senhor Jesus. E me permitam, aos nossos companheiros da nossa amada e amável Bahia, Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo, de todo o Brasil, de todos os estados aqui presentes. Nós estamos numa Assembleia Geral e entendemos que Deus está acima de tudo e acima de todos. Portanto, a Ele sempre e somente a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Quem pode dizer amém? Estamos felizes por esta oportunidade. Estamos felizes pela bondade de Deus conosco. Estou feliz em particular, estou com a minha esposa e quero agradecer a Deus por sua vida, por nossa vida, e pedir aos irmãos que orem por nós, pela nossa casa e pela Igreja do Senhor em Feira de Santana, em nome do Senhor Jesus. Sinto um peso de responsabilidade enorme nesta noite. Peso de responsabilidade pela grandeza e seriedade da missão que me cabe desempenhar nesta noite, que é a ministração da poderosa palavra de Deus. Peso de responsabilidade por entender a grandeza
deste evento, desta reunião, desta celebração ao Senhor. Peso de responsabilidade por entender que muitos passaram o dia em reuniões, permaneceram para o culto à noite e amanhã retornarão para atendermos juntos as atividades e a programação desta Assembleia Geral. Portanto, por tamanha responsabilidade e consciência, me comprometo em não me estender por demais, mas quero compartilhar convosco uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que, portanto, é oportuna, necessária. E se nós refletirmos nela e a colocarmos em evidência na nossa vida e na nossa trajetória, certamente o Senhor Jesus será muito glorificado. Quem tem a sua Bíblia à mão, por favor, meneie a palavra do Senhor assim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo de número 22. É um texto muitíssimo conhecido. Ezequiel, capítulo de número 22, nós vamos ler o versículo de número 30. Se entendermos o peso de responsabilidade que repousa sobre nós, ministros de Deus, mudaremos a história da nossa cidade, mudaremos a história do nosso estado e do nosso país. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, mas a ninguém achei. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, mas a ninguém achei. Bondoso Pai, nós somos teus. A palavra lida é a tua palavra. Eu sei, Senhor, que tu podes alcançar o mais íntimo do nosso ser com apenas uma palavra. Por isso eu me coloco nesta noite à tua disposição. Quero que o teu Santo Espírito fale conosco e me rendo a ti, tributando-te, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque tudo é teu e para a tua exaltação. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se eu fosse dar um tema à reflexão desta noite, eu falaria sobre o homem que Deus procura. Eu estava indagando ao Senhor, aqui sentado, acerca do tamanho do auditório e da quantidade de pessoas que conseguiu permanecer ou que conseguiu chegar para o culto desta noite. Choveu em Brasília, o trânsito é intenso, muitos saem de casa e não conseguem chegar no seu destino em tempo. Enquanto vinha para cá, eu vi alguns descendo de táxis e retornando para os hotéis onde estão hospedados ou para a sua casa.
Mas enquanto eu questionava a Deus acerca disso, o Senhor trouxe ao meu coração o renovo da convicção que Ele não precisa de uma multidão para alcançar o seu propósito. Ele só precisa de um homem. Isso não descarta a multidão, mas revela que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se não for pedir demais, dá um toque no companheiro ou na distinta irmã que está aí próximo e diz para ele ou para ela: Deus só precisa da sua vida. Deus só precisa da sua vida. Ezequiel exerceu o seu ministério entre os cativos de Judá, no período do cativeiro babilônico. Quando o Senhor chamou a Ezequiel para o exercício do seu ministério, no capítulo de número 3, versículo 14 a seguir, o Senhor diz a Ezequiel: eu te chamei e te pus por atalaia sobre o meu povo. Se eu te disser uma palavra para transmitir ao meu povo, e tu não transmitires a minha palavra, e o meu povo perecer no seu pecado, o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se tu falares a minha palavra, e o pecador não se converter e perecer no seu pecado, não o requererei de ti. Notem que a responsabilidade do atalaia, portanto, nossa, se diz respeito à alma de alguém. A razão pela qual Judá fora levada ao cativeiro estava relacionada à sua impenitência, à sua idolatria, à sua rebeldia contra Deus. O Senhor levantara profetas para falar com Judá, mas Judá preferiu dar ouvidos aos profetas mentirosos do que ouvir a voz do Senhor, e permaneceu na sua transgressão. O capítulo 22 de Ezequiel traz para nós um retrato caótico, um retrato amargo da situação de Judá naqueles dias. O Senhor caminha por Jerusalém na busca de alguém que ainda vivesse sob temor e devoção. E ao longo do capítulo 22 de Ezequiel, o Senhor revela que a violência tomara conta das ruas de Jerusalém. Haviam estupros, assassinatos e roubos. O Senhor queixa-se no capítulo 22 que os filhos não honravam mais os seus pais. Haviam homens deitando com a esposa do seu próprio filho. Não havia mais moral, limites, parâmetros, obediência à lei de Deus. Como o Senhor percebe que em meio ao povo, em meio à plebe, já se havia perdido por completo o temor e o respeito e a devoção, então o Senhor procura as três principais classes de pessoas
de Israel, os reis, os profetas e os sacerdotes. O Senhor deixa as ruas de Jerusalém e vai à corte. Os reis e os príncipes eram líderes do povo. A eles cabiam a responsabilidade de fazer valer a lei de Deus. Mas no capítulo 22, o Senhor reclama que os príncipes estavam com as mãos manchadas de sangue inocente. Também eles eram violentos. E aí o Senhor diz: não posso contar com eles. A eles não poderei usar. Então o Senhor abandona a corte e vai ao templo. O templo era o lugar da adoração. O templo era o lugar onde a lei de Deus era ministrada. Lá estavam o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas. E a função da liderança espiritual de Israel, dos sacerdotes, era representar o povo diante de Deus. E o Senhor percebe que o sacerdócio havia se corrompido. No capítulo 22 de Ezequiel, o Senhor diz que os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios estranhos no seu altar. O Senhor já não os recebia. O Senhor já não se manifestava no templo por causa da contaminação do altar. Se na corte não há ninguém, se no templo não há ninguém, o Senhor foi às montanhas em busca dos profetas, em seus retiros espirituais. E ao chegar entre os profetas, a Bíblia diz que o Senhor também não pôde usá-los. Por quê? Porque os profetas já não eram comprometidos com a verdade, já não eram comprometidos com Deus, e transmitiam ao povo mensagens mentirosas. Quando Deus percebe que nem na corte, nem no templo, nem nas montanhas e cavernas, nem reis, nem sacerdotes, nem profetas lhe temiam mais, o Senhor expressa um desalento, o Senhor expressa um lamento, e Ele diz: busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É uma tragédia quando a situação espiritual do povo de Deus chega no nível que Deus não encontra mais ninguém com quem Ele possa contar. Eu ouvi uma certa feita um pregador dizendo que Deus iria usar a jumenta para falar. Depois do culto, eu disse para ele: no Brasil, jumenta não fala. Jumenta fala onde o profeta está desviado. Jumenta fala onde o profeta perdeu a sensibilidade. Jumenta fala onde o profeta ficou cego. Mas aqui, Deus tem homens e mulheres para usar e falar para o seu povo. E busquei dentre eles um homem. É interessante, aí vem a Copa do Mundo, o país vai parar,
o mundo vai estar fitado num só evento. Em dias de jogo da seleção brasileira, indústrias vão fechar mais cedo, vai haver feriado. Queridos, se 11 homens bem assalariados, correndo atrás de uma bola, podem parar uma nação, imagina uma igreja revestida de poder, o que pode fazer nesse país. Aleluia! Deus está procurando alguém, Deus está levantando, Deus está querendo homens e mulheres para influenciar a história do mundo. Deus está querendo nos usar, Ele quer se apropriar de nós. Oh, não perde o foco. Deus quer lhe usar onde Ele lhe colocou. Golias estava desafiando a Israel para uma guerra, e no seu desafio, Golias dizia: se houver em Israel um homem capaz de lutar comigo e vencer, eu e os filisteus seremos vossos escravos. Golias não estava pedindo um exército, estava pedindo um homem. Charles Spurgeon pregava em Chicago, Estados Unidos da América, e Spurgeon disse: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregar-se nas suas mãos sem reserva. A história diz que lá do final do auditório levantou um jovem de menor estatura, rechonchudo. Ele chegou perto do pastor e disse: pastor, eu quero ser esse homem que o senhor acabou de falar. Dwight Lyman Moody foi o nome daquele jovem que antes de morrer ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas. Deus quer nos usar. E detalhe, não tem idade limite, não tem tempo estabelecido. O Wesley avivou a Inglaterra a partir dos 72 anos. Moisés tirou Israel do Egito com 80. Jeremias era criança. Deus não está procurando um homem baseado no currículo, na capacidade intelectual, na faixa etária, no sobrenome. Deus está procurando um homem porque Ele conhece o coração daqueles que Ele vai usar. Vou parar. A questão é: que tipo de homem Deus está procurando na nossa geração? Que tipo de homem Deus quer usar para impactar o mundo? Que tipo de homem Deus quer usar para mudar a história do país, das nações não alcançadas? Deus não está procurando galã, Ele não é diretor de novela. Deus não está procurando bons falantes e oradores, Ele não é diretor de faculdade de filosofia. Deus não está procurando homens quaisquer, Ele está procurando homens que estejam dispostos a fazerem uma aliança com a sua palavra e não desviar do que está escrito. Devo dizer aos senhores, e digo sob misericórdia divina e autoridade divina,
Deus não está procurando pregadores comuns. Pregadores comuns se preocupam com a sua agenda. Deus está procurando profetas, porque eles se preocupam com a agenda de Deus. Pregadores comuns se preocupam com a sua popularidade. Deus está procurando profetas que só se preocupam com a popularidade de Deus. Pregadores comuns se preocupam em fazer o seu nome. Profetas só têm compromisso com o nome de Deus. Deus está procurando homens que entendam a urgência da mensagem, que entendam a seriedade da mensagem. E busquei dentre eles um homem que se colocasse perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Desculpem, a pergunta que eu vou fazer é muito forte. Eu não quero que os nobres companheiros se sintam agredidos por essa pergunta, por favor. Mas está na hora de perguntarmos para Deus: para que estamos servindo? Está na hora de perguntar para Deus se o nosso ministério está sendo útil para o seu reino, como Ele propôs que o fosse. Não estamos aqui para sermos mais um no meio da multidão. Está na hora de fazermos a diferença. Está na hora de impactarmos o mundo. Está na hora de inflamarmos as vidas. Está na hora de entrarmos na presença de Deus e sairmos de lá revestidos da autoridade divina para este tempo. Que tipo de homem Deus está procurando? Me dê só mais alguns minutinhos, eu já vou parar. Primeiro, Deus está procurando um homem arrependido, como Isaías. Deus não espera que nós não pequemos. Deus não conta que a gente nunca vai falhar. Mas Deus espera que nós não permaneçamos no pecado. Deus espera que tenhamos a sinceridade e a humildade de abrirmos as gavetas da alma, para colocarmos diante dele as nossas transgressões, as nossas culpas, os nossos pecados ocultos, abrirmos mão da nossa história e dizermos para ele: eis-me aqui, para que o Senhor me use na tua mão. Isaías capítulo de número 6, o profeta diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de fumaça, e eu vi serafins, que com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, e diziam: Kodesh, 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 Yahvé, Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por favor, levante assim a sua mão comigo. Vamos com os serafins, vamos juntos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vê aquilo, ele cai, ele prostra-se e diz: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia! Quando Isaías confessa seu pecado, um anjo voa ao altar, toma uma tenaz e com ela uma brasa, vem ao profeta, toca-lhe os lábios e diz: o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade retirada.
nada. É tempo de arrependimento no meio do povo de Deus. Dá licença, repito, por favor, não se sintam agredidos, mas a igreja não pode protestar contra o pecado enquanto ela não começar uma reforma espiritual dentro dela, da sua experiência com Deus. Não adianta falar do mundo se estivermos quase iguais a eles. Entenda o que vou falar agora, por favor, não se irrite, não se chateie, mas o que eu vou dizer é profético. Deus está acendendo as lamparinas da casa, e Ele vai varrer a casa. A dracma perdida vai ser encontrada, a figueira vai balançar. É tempo de avivamento, é tempo de avivamento, é tempo de avivamento, é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de milagre, é tempo de milagre. Nós não vamos ouvir mais falar de um pastor que prega e Deus faz milagres. Nós vamos falar de igrejas no sertão, no sul, no norte, no interiorzão, Deus fazendo milagres em todo lugar, porque é tempo de a igreja aparecer. Fica em pé, por favor. Aleluia. 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 Eu iria falar que Deus procura um homem restaurado como Pedro. Eu iria falar que Deus procura um homem obediente como Abraão. Vai recebendo aí, vai recebendo. Eu iria falar que Deus procura um homem paciente como Jó. Eu iria falar que Deus procura um homem quebrantado como Davi. Eu vou falar que Deus procura um homem chorão como Jeremias. Tempo de quebrantamento, tempo de lágrimas, tempo de choro. Onde estão os ministros de Deus? Levantem assim a mão, por favor. Os ministros do Senhor. Olha o que a Bíblia diz para nós, pastores. Olha o que a Bíblia diz para nós. Chorem os sacerdotes, ministros do meu Deus, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Jeremias capítulo 9. Ezequiel 9, o profeta tem uma visão, estou agilizando para concluir. Ele vê um grupo de homens armados entrando em Jerusalém, e Ezequiel ouviu quando o Senhor disse assim: matai homens e mulheres, velhos e crianças, não deixai escapar ninguém. De repente Ezequiel percebe que aparece um homem com um tintureiro na mão. E Ezequiel ouviu quando o Senhor disse aos homens armados: esperem até que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar, depois matai o resto. Um ministério não sobrevive sem lágrimas. Uma igreja não sobrevive sem lágrimas. Não importa o quanto ela cresça, sem lágrimas ela não vai avançar. Eu cresci na Assembleia de Deus, congreguei em igrejas com piso feito a vassoura, teto feito daqueles caibros pegos no mato, tão alto que ninguém alcançava a vasculhar. A bancada era de ripa, insuportável, mas o povo chegava e ajoelhava e orava, e quando levantava, marcas de lágrimas ficavam no chão. Essa igreja de milhões de membros é resultado daquela geração que chorava. É resultado daquela geração que chorava. Não dá para desprezar a geração passada.
Não dá para ignorar os anciãos e anciãs da nossa história. Não dá para ignorar os cabeças brancas da nossa história. Eles marcaram a história dessa igreja. É tempo de voltar para as lágrimas. É tempo de voltar à oração. Deus quer se revelar. Essa igreja cresceu com oração e lágrimas. Deus está procurando homens chorões, como Jeremias. Oh, queridos, Gideão com 300 exterminou os midianitas. Davi com 600 venceu filisteus. Imagina 25 mil pastores, 30 mil pastores de joelhos, derramando a alma. Não tem quem segure um grupo destes em oração. Vamos voltar ao altar, porque é lá que Deus vai mostrar o que Ele quer de nós. Não ignore meu temor. O que estou dizendo aqui, digo com temor e tremor. O que estou falando aqui, falo com respeito a toda a liderança presente e representada do nosso país. Mas devo lembrar para os irmãos que o segredo está nas lágrimas. Deus está procurando por mim e por ti. Não importa quantos anos o Senhor já tem. Tem obreiros que já têm dificuldade até para ficarem em pé. Mas entre um ancião quebrantado e um jovem insensato, o Senhor usará o ancião quebrantado. Mas lembre-se, entre o ancião convencido e o jovem convertido, Deus usará o jovem convertido. Deus está querendo homens e mulheres que se rendam. A questão não está na logomarca, a questão não está na plástica, a questão não está no currículo, a questão está no coração, está na postura diante de Deus. Rendamos-nos a Ele. Vou parar. Ore comigo. Ore comigo. Ore comigo e diga: Senhor, levanta-nos. Diga: Senhor, usa-nos. Diga: Senhor, lá na minha cidade me usa. Lá na minha cidade te apossa da minha vida. Diga para o Senhor: eu quero marcar a história da minha cidade. Eu quero marcar a história do meu estado. Ainda que Deus não lhe use para marcar a história do Brasil como nação, se você marcar a história da sua cidade, o propósito terá sido alcançado. Aleluia, por favor. Vamos clamar ao Senhor agora. É tempo de clamor, é tempo de clamor, é tempo de clamor, é tempo de lágrimas. É tempo de lágrimas. Espírito de Deus, vem com a graça divina sobre nós nesta noite. Vem com a graça divina sobre nós nesta noite. Paira sobre a nossa alma e nos faz chorar de quebrantamento na presença de Deus. Em nome de Jesus eu peço aqui, Senhor, um sinal de avivamento e da operação do Teu Espírito neste lugar. Enche as nossas mãos de brasas acesas. Enche as nossas mãos de brasas acesas. Enche as nossas mãos de brasas acesas. Em nome de Jesus. Agora, se for possível, segure na mão do obreiro aí do seu lado, ou coloque a mão no ombro dele, por favor, e ministra sobre ele em nome do Senhor Jesus. Ministra sobre a vida dele, sobre o ministério desse homem, dessa mulher. Ministre, ministre, ministre. Atalaias, ministrem. Somos instrumentos de Deus. Somos instrumentos de Deus. Somos instrumentos de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba em nome de Jesus o renovo do Senhor. Receba a alegria de Deus na sua alma. Receba em nome de Jesus a graça. Em nome de Jesus. Agora, por favor, estendamos as nossas mãos aos quatro cantos desse auditório. Nós vamos abençoar Brasília. Nós vamos abençoar o Brasil. Daqui emanam leis que regem esta nação. É tempo de sacerdote no altar, chorando. É tempo de sacerdote no altar, chorando. Pode chorar, pastor. Pode chorar, pastor. O lenço não é só para enxugar suor, é para enxugar lágrimas. Pode chorar, pastor. Deixa a alma derramar. Deus vai abençoar esse país por causa da sua igreja. Por causa da sua igreja. Eu creio, pastor Joel, pastores, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder da oração. Eu sei que a melhor maneira de mudar esse país é pela oração. Leis descabidas só foram aprovadas em nações onde a igreja parou de orar, onde a igreja esfriou. Quando a igreja se apoia na palavra, quando pregamos a palavra, o pecador se converte. A alma do pecador não resiste o evangelho, pastor. A alma do pecador não resiste o evangelho, pastor. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Clama pelo Brasil, clama pelo Brasil. Senhor, o nosso país. Senhor, o nosso país. Senhor, o Congresso Nacional. Senhor, o Senado. Senhor, o Palácio do Planalto. Senhor, os palácios dos governos estaduais. Senhor, as prefeituras. Oh, age nesta nação. Age nesta nação. E eu te peço, ergue a tua igreja em avivamento. 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 Em nome de Jesus. E pelo poder da palavra, receba a autoridade de Deus para ser o homem, a mulher que Deus vai usar no seu país, na sua cidade, na sua nação, para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Jesus? Se puder falar em línguas, se o Espírito estiver lhe renovando, fale em línguas. Deixa ele ser engrandecido. Deixa Deus ser engrandecido. Vira para o vizinho, por favor, e diz para ele: Deus está procurando alguém. Deus está procurando alguém. Deus está na mancho de grande lagaste. Deus está procurando alguém. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Em Apocalipse ele anda no meio dos castiçais, e os castiçais são a igreja. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, e é Ele quem conduz a nossa história. Levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Agradeça a Deus pelo banquete que você recebeu do Senhor agora. Agradeça a Deus pelo banquete espiritual que você recebeu. Diga: Senhor, me ajuda a guardar cada palavra que eu recebi, mas me ajuda a viver também, Senhor, a mensagem que eu recebi esta noite, em nome de Jesus. Adore a Deus, adore a Deus. Adore ao Senhor Jesus. Onde está a irmã Esteli? Glória a Deus, venha adorar a Deus conosco.